Carga elétrica, esse é o início do nosso estudo sobre eletricidade. Então eu vou explicar a carga elétrica de um jeito um pouco diferente para a gente entender o que é. Imagina você, nós somos seres humanos e se a gente for fazer uma interação através de força, um empurrar o outro ou um segurar o outro, essa força ela vai ser feita através da nossa massa. Então se a gente dá um trombão aqui, dá um encontrão um no outro, a minha massa empurra a sua massa empurra a minha. Legal? Agora, quando a gente está falando de partículas muito pequenininhas, aí elas não têm massa. Quer dizer, a massa é desprezível para acontecer isso. Então a gente passa a usar a carga elétrica para acontecer essa interação entre forças. Então, nós, corpos macroscópicos, a gente vai fazer força através da massa. Os corpos microscópicos, eles vão fazer força através da carga. E por que a gente precisa dessa força? Muito simples. Eu tenho cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas. Se eu tenho uma força de atração, elas se movimentam. E o movimento da carga elétrica faz com que a energia elétrica também seja carregada. Porque pensa, você, a gente tem massa e a gente também tem energia. A hora que eu estou andando lá, fazendo uma caminhada, eu estou consumindo aquela energia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer os elétrons se movimentarem através dessa força de interação. E ele vai carregar a energia. Só que aí o ser humano muito safo aprendeu um jeito de roubar essa energia. Então, no que o elétron está andando, a gente pega emprestado, vamos assim dizer, essa energia para acender uma luz para funcionar esse seu celular agora que você está assistindo a aula. Legal, né? Então, vamos para os conceitos iniciais. Primeiro, um elétron e um próton, eles não são cargas elétricas, eles carregam carga elétrica, assim como eu e você carregamos a nossa massa. A gente não é a nossa massa. E para isso a gente vai ter um conceito que é chamado de carga elementar. Porque o elétron ele consegue carregar uma carga só e o próton ele consegue carregar uma carga só também. Por conveniência, para ficar mais fácil da gente entender essa atração e repulsão, a gente diz que o elétron carrega uma carga, só que ela é negativa, enquanto o próton carrega uma carga que é positiva. Só que essas cargas têm exatamente o mesmo valor. E qual que é o valor dessa única carga que eles carregam? Então imagina que cada um deles carrega só um pacotinho. Ah, mas e se eu quero 10 pacotinhos? Aí eu vou precisar de 10 elétrons ou 10 prótons. Entendeu a sequência? Então, um elétron carrega uma carga que é chamada de carga elementar, que é o que eu coloquei aqui para vocês como esse Ezinho. Então, a carga elementar, ela sempre tem o mesmo valor, que é um valor dado, fica sossegada, não precisa decorar, que é esse 1,6 vezes 10 a menos 19 Cesão. Cesão é a unidade do Coulomb, é o cara que deu o pontapé inicial nesse estudo aí. Então, eu tenho o elétron carregando 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs negativo. E o próton carregando 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positivo. Então eles são portadores de carga elétrica. E agora um fato aqui muito legal. Esse lance de cada um carregar um, ele deu início a um negócio que a gente chama de física quântica. Porque quando eu falo que uma grandeza ela é quantizada, eu só posso ter números inteiros. É igual o número de pessoas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 10 pessoas. Não tem como ter 3,5 pessoas, 3,3 pessoas. Então, pessoas eu vou contando de um em um. Como eu estou fazendo uma comparação de pessoa com elétron e próton, eu vou contando de um em um. Então, se eu fizer uma conta e encontrar que tem 1,5 elétron, eu fiz alguma coisa errada. Eu tenho que encontrar ou um elétron, ou dois, ou três. Show de bola, anotado aí. Então, essa é a quantização que eu anotei para você, que eu posso ter 1, 2, 3 ou 10 elétrons. Aí, se eu tenho um elétron, eu tenho uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs negativo. E se eu tiver 10 elétrons, eu vou ter 10 vezes esse valor. E se eu tiver 50 elétrons, eu vou ter 50 vezes esse valor. É muito simples assim. Então eu coloquei um desenho agora aqui para a gente encontrar a carga elétrica total. Porque para a gente, no estudo da eletricidade, não vai ser tão importante assim eu entender qual é a carga de um corpo, e sim a carga que está sendo transferida. Porque a hora que você está usando aí o seu celular, o que você quer é que carga elétrica seja transferida. Porque quando ela transfere, você carrega energia e as coisas ligam. Olha que da hora! Então, o nosso foco aqui vai ser procurar quanto de carga que passa. E aí a gente vai fazer uma conta muito simples. Imagina que eu falei que tem um fio, e aí por causa do fato de eu ter prótons aqui do lado e elétrons aqui, vai acontecer uma força de atração. Eles vão ser carregados, arrastados, puxados para lá, e com isso eles vão levar a energia deles. Então, uma conta muito simples, eu não precisava nem de fórmula para pensar. Se eu tenho 10 elétrons passando da esquerda para a direita,
qual que vai ser a carga elétrica que eu vou carregar? Bom, eu tenho 10 elétrons e cada um carrega 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Simples assim. Como eu tenho elétron sendo negativo, eu vou pôr esse menos aqui na frente. Mas aí é muito, grandes chances da conta sua não ficar como sendo 16 vezes 10 a menos 19 coulombs, porque a gente usa a notação científica. Eita, pega! Então nós vamos deixar esse valor como sendo 1,6, e aí toda vez que eu multiplico por 10, o que eu vou fazer é somar 1 na potência. Então, menos 19. Se eu somar 1, vai para menos 18. Então, aqui eu tenho 1,6 vezes 10 elevado a menos 18 coulombs. Aí você fala assim, Tisha, mas você não falou que tem que ser de 1 em 1? Tem que ser 1 ou 2 ou 3, e aí deu 1,6? Calma, não confunda. O número de elétrons, ou seja, esse valor que eu vou multiplicar, tem que ser um número inteiro. Mas esse valor é o valor da carga. Então, eu vou ter um número inteiro vezes o valor da carga para descobrir a carga total do corpo. Olha que massa! Por isso que a gente tem essa equaçãozinha, essa formulinha aqui, que é a formulinha do Quiné. O Quiné, ele fala que o Qzão vai ser a carga elétrica total do corpo ou a carga elétrica total que está passando por um fio. Aí o N, ele vai ser o número de prótons ou elétrons, pega essa ideia, em excesso. Porque se eu tenho um próton e um elétron, eles formam um parzinho e neutraliza, porque mais um com menos um vai dar zero. Se eu tenho 10 prótons e 10 elétrons, neutraliza, mais um com menos um dá zero. Se eu tiver 1 trilhão de prótons e 1 trilhão de elétrons, vai acontecer a mesma coisa. Então, o importante para a gente não é quanto que tem, mas qual é a diferença. Então, se eu tiver 10 elétrons e 6 prótons, a minha diferença vai ser 4 elétrons. Isso sim te daria um choque. Agora, 1 bilhão de elétrons com 1 bilhão de prótons não daria choque, porque eu tenho um corpo neutro. Legal? Então, a gente vai olhar sempre o excesso. Quantos de elétron que eu tirei, quanto de elétron que eu coloquei, ou quanto de elétron que passou. Próton eu não tiro e coloco. Então, eu tiro o elétron, coloco o elétron ou passa elétron. São essas três palavrinhas que vai aparecer para a gente em toda a eletricidade. Retirado elétrons, adicionado elétrons ou passou elétrons por um fio. E nós simplesmente vamos multiplicar esse número aqui, que eu anotei para vocês que é um número inteiro, vezes a carga elementar. E esse valorzinho, olha só o asterisco aqui, ele vai ser sempre dado no exercício. Então fica sussa que você não precisa decorar esse valor. Show de bola? Agora vamos colocar em prática com 3 exercícios aqui muito simples para a gente ver se a gente entendeu direitinho. Porque a hora que a gente for estudar corrente elétrica na próxima aula, segue aí na playlist. Se você não está na playlist, você está nesse vídeo aleatório, no final do vídeo vai aparecer para você, pum, e aí você clica lá e vem na playlist e segue comigo em todo o estudo da eletricidade. Show de bola? Então vamos lá. Em uma experiência, foram retirados, então eu tenho um excesso. Excesso do quê? De prótons. Porque eu tenho um tanto de prótons, um tanto de elétrons. Se eu retirar elétrons, eu vou ficar com mais próton do que elétron. Olha que da hora! Então eu retirei 200 elétrons de um corpo que estava inicialmente neutro. Qual a carga final desse corpo? Então, entendeu o rolezinho? Se eu tenho lá, vamos chutar um número mais fácil? Eu tenho 1000 prótons e 1000 elétrons. Se eu tirar 200 elétrons, eu vou ficar com 1000 prótons e 800 elétrons. Então, o meu excesso aqui não é de elétrons, o meu excesso é de prótons. Eu tenho 200 prótons a mais. Então, simplesmente eu vou fazer assim, ó. A carga elétrica do corpo vai ser de... Opa, deixa eu colocar a fórmula, né? Para a gente decorar aqui a formulinha do Quiné. Eu vou colocar a carga do corpo igual a 200 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Como o excesso é de prótons, eu tenho uma carga positiva. Que da hora, que da hora, que da hora. Agora vamos multiplicar. 200 vezes 1,6 vai dar 320 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas com certeza seu professor, ou no vestibular, a gente vai ter que colocar em notação científica. E provavelmente seu professor vai pedir isso na prova também. Então como que eu faço para colocar em notação científica? A gente vai considerar o seguinte. Toda vez que você anda, vírgula, uma casa para a esquerda, você soma 1 na potência. Quando você soma na potência positiva, o número aumenta. 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7. Mas quando você soma na potência negativa, ela vai chegando mais próximo do zero. Então, somar 1 com menos 19 cai para menos 18.
Somar mais 1 vai cair para menos 17. Pegou essa? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar como 3,2, porque a notação científica é deixar entre 1 e 9. Aí eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 19. Como eu andei duas casas para a esquerda, eu vou somar 1 e somar mais 1. Então, menos 19, menos 18, menos 17. 3,2 vezes 10 a menos 17 coulombs. Esse vai ser o valor da carga desse corpo. Mas não saia, calma, vamos aumentar a dificuldade. Temos ainda 2 exercícios. Fica comigo aqui até o final. Um corpo tem 2 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Eu preciso descobrir primeiro qual é a diferença, o excesso. Como a carga elétrica de um elétron ou de um próton vale em módulo 1,6, podemos afirmar que o corpo está carregado com uma carga elétrica D. Por que ele falou em módulo? Porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Para ele não falar próton é mais e o elétron é menos, ele falou módulo, que considera todo mundo positivo. Então agora, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou encontrar quanto que tem de excesso. O exercício anterior estava fácil, ele falou 200, legal. Agora vamos fazer o excesso. Eu simplesmente vou fazer o maior menos o menor. Então vai ficar 4 vezes 10 a 18 menos 2 vezes 10 a 18. Toda vez que você tem a potência de base 10 igual, você simplesmente faz a conta dos números e mantém essa base. Então o n vai ficar 4 menos 2, 2 vezes 10 elevado a 18. Aqui eu tenho um número e número não tem unidade. Então, como ele falou que ele tem mais próton do que elétron, a carga final desse corpo vai ser positiva. Então, vamos jogar no quiné, vamos jogar no quiné, jogar no quiné aqui. Coloca aqui, ó, quiné. A carga dele vai ser igual a o número de elétrons. Eu tenho 2 vezes 10 elevado a 18. O número de prótons, perdão, em excesso. Agora, qual que é o valor da carga dele? É 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, você já entendeu que para a gente fazer esse estudo inicial, você vai ter que dominar um pouco esse negócio de potência de base 10. Eu vou colocar 2 vezes 1,6, que dá 3,2. E aí, quando eu tenho potência de base 10, eu somo os expoentes. Então, 18 positivo com 19 negativo vai dar menos 1. Toda vez que eu tenho menos 1 ali, o que eu vou fazer? Eu posso andar uma vírgula para a esquerda, lembra? Toda vez que eu ando uma vírgula para a esquerda, eu somo 1. Quando eu somar 1, vai ficar 0,32 vezes 10 elevado a 0. Então, sempre que você quer sumir com a potência de base 10, você vai andando a vírgula até virar o zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. Então, colocar 0,32 vezes 10 elevado a 0 é exatamente a mesma coisa que colocar 0,32. Legal demais, bonito, Tite, eu estou aprendendo física e matemática ao mesmo tempo. É isso aí. A gente precisa saber dessa matemática, porque senão a gente não vai conseguir avançar nessa física aí. Legal? Então vamos para o terceiro aqui, ó. Uma partícula está eletrizada positivamente com a carga de 4 vezes 10 a menos 15 coulombs. Opa, pera, ele mudou agora o jeito. Os outros dois exercícios ele falou do excesso de portadores de carga. Excesso de próton e excesso de elétron. E aí a gente achou a carga. Esse aqui, ele já falou a carga. Ah, ele já falou a carga. Então, beleza, ele já falou o Qzão. E aí ele quer saber o seguinte. Como o módulo da carga do elétron é 1,6, essa partícula ganhou ou perdeu o elétron? O que aconteceu? Então, pera, todas essas respostas, elas são referentes ao n. Como ele falou a carga do corpo, esse valor aqui é o Qzão. Então, eu tenho um exercício um pouquinho diferente. Eu vou colocar Q igual a n vezes z. E agora o que ele deu para a gente foi o valor do Qzão, que é 4 vezes 10 a menos 15. E aí ele quer saber o n, esse excesso aqui. Então, a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Entendeu o exercício? A pergunta dele agora foi o n e ele deu o Qzão. Olha que da hora! Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o número que está multiplicando de um lado da igualdade e jogar ele dividindo do outro lado da igualdade. Então, o nosso n vai ficar assim, ó, cuidado com isso. É sempre o número que multiplica de um lado, aparece dividindo do outro. Então, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 15. Ele estava lá em cima, eu não mexi, ele continua em cima. Agora, o número que estava multiplicando em cima, do lado da igualdade, aparece dividindo do outro lado da igualdade. Então, 4, aqui eu vou dividir por 1,6,
vezes 10 a menos 19. Vamos fazer essa continha aqui. 4 dividido por 1,6 dá 2,5. Então, 2,5. Toda vez que eu tenho uma potência negativa embaixo, ou positiva, tanto faz, eu pego essa potência e jogo para cima. Só que olha só, eu não estou jogando para o outro lado da igualdade. Eu vou pegar um número na fração que está embaixo e na mesma fração ela aparece em cima. Quando eu fizer isso, eu vou inverter o sinal. Então, quando eu tenho um número embaixo da fração, eu jogo para cima e inverto o sinal da potência. Se for menos, vem para cima mais. Se for mais, vem para cima menos. E aí eu vou ter que o n vale 2,5 vezes 10 elevado a potências de base 10. Opa, eu falei, esqueci, mais 19. Eu vou somar os expoentes. Menos 15 com mais 19 vai ficar 10 elevado a quarta. Agora aí que tá. A nossa resposta é 2,5 vezes 10 a quarta. Elétrons ou prótons? Elétrons ou prótons? Espera, ele falou que a partícula tem carga positiva. O que significa uma partícula ter carga positiva? Significa que a quantidade de prótons que ela tem é maior que a quantidade de elétrons que ela tem. Então o que aconteceu aqui? Ou eu vou ter um excesso de prótons, eu posso ter duas respostas. Eu posso dizer que eu tenho um excesso de prótons, ou eu posso dizer que eu retirei elétrons. Mas já que as duas respostas? Se eu tenho mais próton do que elétron, quer dizer que ou eu tenho um excesso de prótons ou eu tirei elétrons. A resposta não pode ser ganhar prótons. Não existe ganhar prótons. Tanto é que todos eles aqui está escrito elétrons. Então esse corpo aqui ele perdeu 2,5 vezes 10 a quarta elétrons para ele continuar positivo no final. Então continua comigo aqui na playlist que a gente vai agora para corrente elétrica. Esse assunto é embaçado.